corrigida de cima para baixo. De baixo para cima, ela acaba se rebelando. Vamos lá, um exemplo. Na Bíblia fala sobre Noé. Noé estava numa tenda, de repente resolveu fazer uma experiência e ele se embriagou, ficou bêbado, e de repente, na sua intimidade lá, ficou nu dentro do quarto, e aí foi um filho que entrou na tenda e viu ele naquele estado. Não vamos entrar aqui no aspecto teológico do que foi que aconteceu lá, mas ele feriu um princípio de autoridade. Ele fez uma exposição da vergonha do pai. Porque quem está debaixo de uma autoridade tem que cobrir a autoridade e não expor. Então, quando ele expôs a autoridade do pai, a vergonha do pai, chamou os seus irmãos para ver o que estava acontecendo lá dentro, alguns estudiosos ainda falam que houve alguma coisa que eu não quero nem entrar aqui para não polemizar. Mas vamos lá. Quando seus irmãos souberam, eles pegaram uma capa, entraram de costas e cobriram a nudez do pai. E o pai, no dia seguinte, quando soube do que aconteceu, aí botou todo mundo ali numa reunião. Naturalmente, ele já estava com uma capa, nu, então ele soube que aconteceu alguma coisa. Ele fez a reunião, chamou os 3 filhos, olha que nessa situação não vale aqui sangue, é uma questão espiritual, porque a autoridade tem que exercer o princípio de Deus. Não vale emoção, não vale passar a mão na cabeça, ok? Então, quando ele soube, ele chamou os 3, ele abençoou os 2 que entraram e cobriram a sua autoridade, que agiram corretamente, foram abençoados por causa disso, e a gente sabe que de Noé veio as linhagens, que hoje existem na face da terra, que são a descendência de Noé. De Sem, Jafé, que foram abençoados, e de Cão, do seu filho Canaã, que recebeu a maldição por causa da sua atitude, porque não soube proceder diante de uma autoridade. E hoje, essas pessoas que são descendentes de Canaã, os cananeus, e aí vai, que são os países de terceiro mundo, que ficaram, a palavra que foi liberada naquela época, que Canaã seria escravo de Sem e Jafé. E isso acontece, olha, até o dia de hoje, de uma forma tremenda. Esse é um exemplo claro. O que eu aprendo aqui? O erro de uma autoridade não constitui o direito daqueles que estão debaixo da autoridade corrigi-lo, ou se levantar por causa do seu erro. Por exemplo, se uma autoridade ela erra, eu tenho que orar a Deus, para Deus que está acima dela, venha tratá-lo, venha corrigi-lo e venha trazer algo que, de fato, nós estamos esperando para que nós sejamos abençoados. Mas o fato de eu me levantar contra a autoridade por causa de um erro dela, eu estou me insurgindo contra essa autoridade, eu estou me rebelando contra essa autoridade, e a Bíblia diz, no texto que nós lemos, que eu estarei atraindo maldição quando eu fizer isso, mas não vou fazer, graças a Deus, porque eu conheço o princípio, eu vou sempre honrar as autoridades. Eu tenho que aplicar essa palavra na minha vida para que eu seja abençoado. Então nós sabemos que Deus, que é a autoridade maior, a autoridade absoluta, Ele está no controle de todas as coisas. Deus não vai tomar o culpado por inocente. Deus vai trazer no tempo certo, porque o mundo espiritual confronta todas as nossas atitudes. E nós que somos colocados por autoridade, nós vamos prestar conta. Em outras palavras, a conta vai chegar. Só um detalhe, para passar aqui para o pastor Luiz Cláudio. Quando Jesus estava diante de Pôncio Pilatos, Pôncio Pilatos era uma autoridade do Império Romano, governador, e ele tinha poder na sua província. E Jesus foi para ser julgado lá diante de Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos poderia absolver Jesus ou poderia condenar. Ele estaria sendo julgado ali. Só que a mulher de Pôncio Pilatos teve um sonho com Jesus e alertou a ele. Ele falou, olha, cuidado, não toque nesse justo.
eu tive um sonho terrível. E ele ficou com medo. E ali o que ele fez? Ele lavou as mãos. Ele passou a bola para que o povo julgasse, as autoridades religiosas julgassem. O que aconteceu? Ele chegou para Jesus e disse: você sabia que eu tenho autoridade para te condenar ou para te soltar? Sabe qual foi a resposta de Jesus? Jesus falou assim: olha, eu reconheço a tua autoridade, porque nenhuma autoridade você teria se o meu Pai que estás nos céus não te revestisse. Uau! Jesus reconheceu a autoridade de Pôncio Pilatos, mas disse para ele: olha, você só tem autoridade porque o meu Pai, né, ele delegou essa autoridade. Está aqui. Então, querido, isso é muito lindo. A questão da humildade, você reconhecer, esse é o segredo para você ser abençoado. Então, voltando aqui, pastor, nós sabemos que toda essa roupagem de autoridade que nós somos revestidos, ela é de Deus. O presidente da República recebeu uma roupagem de autoridade na nossa nação como autoridade maior. O que significa que se eu me levantar contra o presidente da República, se eu me rebelar contra a autoridade dele, eu estou atraindo maldição para mim. E o que eu tenho que fazer? Eu vou orar por ele. Se ele está errado, vou orar para Deus abençoar ele, para Deus abrir os olhos dele, para que o Senhor dê sabedoria, porque ele está nessa posição constituída por Deus, para que o povo seja abençoado. Essa é a minha posição. E não tentar fazer um comboio, um conloio, né? Tentar fazer um movimento para destituí-lo do poder. Ninguém pode fazer isso. Nenhuma autoridade abaixo da autoridade dele tem essa autoridade, tem esse poder para fazer isso. Isso é maldição, vai vir uma consequência irreparável que pode custar a própria vida dessas pessoas. Por que você está dizendo isso, pastor? É isso aqui, ó, que assegura. Jesus empenhou essa palavra e disse: olha, o que está escrito vai acontecer, queira o inferno ou não, os homens ou não. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. É isso que eu quero chamar a atenção. Eu estou falando aqui, mas para alertar as autoridades, os nossos governadores, senadores, os nossos prefeitos, para honrar este princípio, porque isso não é princípio de homem, isso é princípio de Deus. Então, queridos, é muito sério. Com todo respeito às autoridades que eu amo, mas eu tenho maior respeito à autoridade absoluta, que é a autoridade do meu Deus. Vocês se lembram quando 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles foram colocados dentro de uma situação que as pessoas, para tentar prejudicá-los, montaram uma armação para que o rei decretasse, selasse com o anel dele de rei sobre um decreto de que todos deveriam se prostrar diante da estátua de Nabucodonosor. E aí eles não poderiam se prostrar diante da estátua. Por quê? Porque havia um outro princípio superior que estava acima desse decreto. Que princípio é esse, pastor? A Bíblia fala que nós só devemos prostrar diante de Deus. Não podemos prostrar diante de imagens de escultura, de homens. Não devemos nos prostrar diante, né, do nosso ego, ou seja, de outra entidade, mas somente diante de Deus. Então, o que eles fizeram? Eles respeitaram o decreto que foi baixado, né, pelo rei, e eles chegaram diante do rei, e aí o rei confrontou eles e disseram: vocês não vão prostrar, parafrasear aqui para você entender, vocês não vão prostrar diante da imagem, da estátua de Nabucodonosor? E aí eles não faltaram com respeito com o rei. Ele falou: ó, meu rei, meu senhor, olha que atitude nobre, de respeito. Olha, nós não vamos nos prostrar,
Porque nós temos um Deus que é maior do que Nabucodonosor e de que todos os deuses e reis da terra. E nós vamos nos submeter ao decreto. Vamos sofrer a penalidade do decreto. Ainda que o nosso Deus não nos livre, ainda que Ele não venha nos tirar da fornalha ardente, que nós vamos ser lançados, que eles iam ser lançados na fornalha, que foi aquecida 7 vezes mais. Ele disse, ainda que o Senhor, o Deus de Israel, não venha nos livrar, mas não tem problema, nós vamos nos submeter. Isso está falando de submissão. Eles se submeteram ao decreto, ok? Eles se submeteram, eles honraram ao rei, tratou o rei com todo respeito, sem nenhuma palavra de deboche, né? Eles se submeteram, mas não obedeceram, porque a obediência a Deus, diz as Escrituras, está acima da obediência ao homem. Então, a obediência a Deus isenta a obediência do homem, porque é melhor obedecer a Deus do que ao homem. Então, está escrito. Então, eles estavam na palavra, em obediência a Deus. Então, o que aconteceu? Não obedeceu, foram lançados na fornalha e aqueceram 7 vezes mais. As pessoas que lançaram os 3 jovens dentro da fornalha morreram na hora. E na hora que o rei foi lá olhar, no visor, dentro da fornalha, o que estava acontecendo? Tinham 4 pessoas lá dentro. Ué, mas foram 3 lançados. Mas lá estava um semelhante ao Filho do Homem. Jesus estava lá dentro. Que eu imagino aqui, sabe o que ele fez? Ele pegou a temperatura que estava 7 vezes mais e ele preparou um clima ali propício, com ar-condicionado ali, começaram a passear dentro daquela fornalha. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. É isso que eu estou dizendo, quer dizer, obedecer a Deus. Porque Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. Deus tem o controle desse vírus maldito. Deus tem o controle e pode dizer hoje, chega, acabou, pronto. Deus pode dizer, haja, e vai acontecer. Então nós temos que temer ao Senhor, nosso Deus, né? Honrar ao nosso Deus, mandamento, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, o nosso amor a Deus, a nossa fidelidade a Deus está acima de qualquer coisa. E Deus, Ele honra a sua palavra, Ele vela por cumprir a sua palavra. Pastor Luiz Cláudio. Boa palavra, pastor Rogério. Eu quero só apenas aqui suplementar, fazendo algumas colocações no texto. Paulo, ele vai, ao falar nesse texto de Romanos 13, das autoridades, dos líderes civis, naquela época ele abrangia muitas pessoas, né, muitos líderes, como o próprio César, os senadores,